Oi, oitavos anos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os métodos contraceptivos. Bora lá? Os métodos contraceptivos têm duas funções muito importantes. Eles são usados quando se quer evitar uma gravidez indesejada e também na prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. Essas infecções são doenças que podem ser transmitidas de uma pessoa contaminada para outra durante uma relação sexual desprotegida. Os métodos contraceptivos podem ser classificados de acordo com o seu uso em 4 tipos: naturais, de barreira, hormonais ou definitivos. Os métodos naturais são aqueles que se baseiam nas mudanças de comportamento sexual do casal, como, por exemplo, evitar sexo durante o período fértil da mulher, que é quando ela tem mais chances de engravidar, ou manter relações sexuais em que o esperma não é colocado dentro da vagina. Esses 2 exemplos que eu citei são a tabelinha e o coito interrompido. Já os métodos contraceptivos de barreira são aqueles que vão impedir fisicamente que o espermatozoide encontre o óvulo, funcionando dessa forma como barreiras mecânicas. Como exemplo, a camisinha e o diafragma, que não vão permitir que o espermatozoide encontre o óvulo. Já os métodos hormonais são medicamentos que contêm hormônios que vão atuar evitando a ovulação ou dificultando a passagem do espermatozoide. Como exemplo, a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte. E por último, os métodos definitivos, que são aqueles em que são feitos processos cirúrgicos que vão promover a esterilização, que pode ser do homem ou da mulher. Como exemplo, a laqueadura na mulher e a vasectomia no homem. O primeiro método que a gente vai falar é a tabelinha. A tabelinha é um método contraceptivo natural, ou seja, de comportamento sexual, que é feito para determinar o período fértil da mulher, ou seja, quando ela vai estar ovulando, que é o momento em que ela tem mais chances de engravidar. A tabelinha ela pode ser feita tanto para quem quer aumentar as chances de engravidar, para isso basta manter relações sexuais nesse período, quanto para quem quer evitar uma gravidez. E aí a mulher vai fazer o contrário, vai evitar relações sexuais durante o período fértil. É importante a gente lembrar que a tabelinha não previne as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, e além disso, ela não é um método seguro para evitar uma gravidez. Isso porque a mulher pode apresentar irregularidades no seu ciclo menstrual. Essas irregularidades podem ser hormonais ou emocionais e podem modificar o período fértil. Dessa forma, a tabelinha não é segura para evitar gravidez. Para que a mulher utilize a tabelinha, ela vai precisar de um calendário e saber qual foi o primeiro dia do ciclo menstrual dela naquele mês, ou seja, o primeiro dia que ela menstruou. Também é importante que ela tenha noção de quanto tempo dura o seu ciclo menstrual, porque regularmente o ciclo menstrual ele dura 28 dias, mas nem todas as mulheres têm um ciclo menstrual de 28 dias. Algumas têm de 29 ou de 30, por exemplo. Como que eu descubro quantos dias dura o meu ciclo menstrual? Eu vou anotar qual foi o primeiro dia da minha menstruação nesse mês e será o primeiro dia da minha menstruação no mês seguinte, assim que ela descer. E aí você conta quantos dias que foi esse intervalo todo. Geralmente vai dar em torno de 28 a 30 dias esse intervalo. Aqui no exemplo que eu coloquei, o primeiro dia do ciclo menstrual dessa mulher foi no dia 3, esse que está circulado em vermelho. O próximo dia do ciclo menstrual dela, o próximo ciclo, vai acontecer no dia 1º do mês seguinte, ou seja, 28 dias depois, porque nesse exemplo ela tem um ciclo menstrual de 28 dias. O provável dia da ovulação dela vai ser no dia 16, esse que está em laranja. Por que dia 16? Porque eu conto exatamente 14 dias depois do primeiro dia que ela menstruou, que foi o dia 3. Lembrando que nesse exemplo ela tem um ciclo menstrual regular de 28 dias, ou seja, o 14º dia é o dia que ela está ovulando.
ou seja, o dia que o ovário dela liberou o óvulo e ele fica na tuba uterina esperando o espermatozoide chegar. É óbvio que se não houver relação sexual, não vai acontecer fecundação. Uma mulher que deseja engravidar, ela necessita, né, ter relações sexuais nesse período, porque ela tem mais chances de engravidar. Por que que os dias 12 até o dia 20 também estão circulados em azul? Porque esse é todo o período fértil da mulher. Pode ser que ela ovule alguns dias antes ou alguns dias depois. E também porque o espermatozoide, ele permanece vivo dentro do organismo feminino por cerca de 5 dias. Então, uma mulher que não quer engravidar, por exemplo, ela tem que evitar de ter relações sexuais todos esses dias desse período fértil, porque é o momento em que ela tem mais chances de engravidar. É claro que a tabelinha, ela não é um método seguro, porque como eu já falei para vocês, pode ser que a mulher ovule antes ou depois desses dias que estão mais arriscados. Um outro indicativo de que a mulher está no período fértil é a presença do muco cervical. Esse muco se torna mais elástico e transparente nesse período, se assemelhando com clara de ovo. Esse muco cervical ele é produzido pelas células do útero e ele vai se modificando ao longo do ciclo menstrual. Eu coloquei algumas imagens de como esse muco vai se modificando ao longo do ciclo. É super comum que as mulheres tenham essa secreção, ela é super natural e saudável e indica as etapas do período fértil da mulher. Por exemplo, quando esse muco ele está mais elástico e transparente, isso significa que ele vai facilitar a entrada dos espermatozoides, ou seja, a mulher está no período fértil. Quando esse muco fica mais grosso e mais áspero, ele vai dificultar a entrada dos espermatozoides, significa que a mulher não está no período fértil. Esse muco não deve ser confundido com corrimento. O corrimento pode apresentar mau cheiro e uma coloração diferente, mais amarelado ou esverdeado, diferente do muco cervical, que é super saudável e natural. Coito interrompido. Esse método é natural, ou seja, é um método de comportamento sexual e é um dos mais antigos que existe. Há relatos do seu uso desde a antiguidade. Ele consiste em, durante uma relação sexual desprotegida, o homem sentir que vai ejacular e retirar o pênis para que ocorra a ejaculação fora da vagina. Esse método é pouco eficaz e ele é muito arriscado, porque o homem pode não conseguir segurar a ejaculação a tempo e parte do esperma entrar no canal feminino. Além disso, o líquido pré-ejaculatório, que é um líquido transparente e lubrificante que o homem produz durante a relação sexual, pode conter uma quantidade mínima de espermatozoides que podem vir a ocasionar uma gravidez. E esse método não previne as ISTs, portanto, o coito interrompido é um método ineficaz. Pílula anticoncepcional. O anticoncepcional é o método mais usado no mundo todo e ele deve ser ministrado de forma contínua, ou seja, um comprimido por dia, de preferência no mesmo horário. Esses comprimidos, eles têm hormônios sintéticos que vão inibir a ovulação. Não havendo ovulação, consequentemente, não há chance de engravidar. Quando esses comprimidos são tomados corretamente, ou seja, sem esquecimento, eles previnem a gravidez em mais de 99% das vezes. Porém, algumas mulheres podem sofrer efeitos colaterais e até mesmo correr risco de trombose. Por isso, é muito importante que, antes de iniciar a cartela, a mulher procure um médico para que ele receite qual é o melhor método contraceptivo para ela utilizar. Além disso, o anticoncepcional não previne contra as ISTs. Contraceptivo de emergência, pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é um método hormonal usado para impedir uma gravidez indesejada, mas que deve ser usado apenas em situações de emergência, como, por exemplo, quando a camisinha se rompe, ou se a mulher esqueceu de tomar um anticoncepcional, ou em casos de violência sexual.
Portanto, ela é um método contraceptivo emergencial, que deve ser usado apenas em situações específicas. Ela é composta por um hormônio que está presente nos anticoncepcionais, só que em doses muito mais elevadas, ou seja, a mulher vai tomar de uma única vez doses hormonais que ela deveria tomar vários dias, como acontece no anticoncepcional de rotina. Esses hormônios vão agir evitando que o óvulo seja liberado ou retardando a fertilização. Ela não deve ser usada de forma planejada e jamais deve substituir um método contraceptivo de rotina. Além disso, pode haver falha e a mulher pode engravidar mesmo tomando a pílula anticoncepcional se já houve fertilização. E ela também não previne contra as ISTs. Camisinha, preservativo. A camisinha, ela é um método contraceptivo de barreira, que é uma das formas mais populares de prevenção contra a gravidez e também contra a transmissão de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. De todos os métodos contraceptivos, ela é a mais eficaz, porque além de proteger contra a gravidez, ela também protege contra doenças como a AIDS e o HPV. A camisinha é um método muito eficiente se for usada de forma correta, ou seja, tem uma forma adequada para ser usada, ela tem prazo de validade, ela não pode ser deixada esquecida no sol, por exemplo, no carro, porque tudo isso pode comprometer o seu uso. A camisinha pode ser tanto masculina como feminina, porém a masculina é a mais utilizada porque ela tem um custo muito menor do que a feminina e é fácil de usar. Ela é feita de uma capa fina de borracha que vai cobrir o pênis durante a relação sexual, impedindo o contato do sêmen com a vagina, o ânus ou com a boca. O esperma vai ficar retido na camisinha e os espermatozoides não vão entrar. Dessa forma, ela previne tanto a gravidez quanto ISTs. Já a camisinha feminina, ela pode ser colocada algumas horas antes da relação sexual, tem cerca de 15 centímetros de comprimento e é formada por 2 anéis. Um dos anéis é fechado para impedir a entrada dos espermatozoides no útero e o outro anel é aberto para permitir a passagem do pênis. Essa camisinha, para ser colocada, é necessário que um dos anéis seja dobrado em 8 para ser introduzido dentro da vagina. Ela fornece a mesma proteção do que a camisinha masculina, tanto para ISTs como para gravidez. Porém, ela não se tornou tão difundida e tão popular quanto a masculina, porque ela é um pouco mais difícil de ser colocada, menos confortável e o preço dela também é um pouco mais caro. Diafragma. O diafragma é um método de barreira que é feito de um anel flexível, como vocês estão vendo na imagem, envolto por uma camada fina de borracha. Ele tem que ter o diâmetro adequado para o tamanho do colo do útero. Por isso, é importante que a mulher vá ao ginecologista para descobrir qual é o tamanho do diafragma adequado para o corpo dela. Ele vai ter aproximadamente 6 centímetros de diâmetro e deve ser encaixado na vagina pela própria mulher, cerca de 15 a 30 minutos antes da relação e retirado 6 horas após o ato sexual, que é o tempo de vida dos espermatozoides na vagina. O diafragma não é descartável, essa é uma vantagem dele, ele pode ser utilizado novamente, porém ele só previne contra a gravidez, não previne contra ISTs. Espermicidas. Os espermicidas são substâncias químicas em forma de geleia, creme, comprimido, tablete ou espumas que devem ser colocados na vagina 15 minutos antes da relação sexual. Eles vão criar uma barreira que impede a entrada dos espermatozoides no útero. Quando eles são usados sozinhos, eles têm uma eficiência um pouco menor. Por isso, é recomendado que o espermicida seja usado juntamente com outro método de barreira, como por exemplo a camisinha ou o diafragma. Como vocês estão vendo na imagem, a pessoa está aplicando o espermicida no diafragma para depois utilizá-lo. O espermicida, ele não previne contra IST e algumas mulheres podem ter reações alérgicas a essa substância.
Dispositivo intrauterino, o DIU. O DIU é um método anticoncepcional que é constituído por um aparelho pequeno e flexível, em formato de T, que vai ser inserido dentro do útero. Para que ele seja inserido, é necessário que isso seja feito por um médico dentro do consultório ginecológico. A gente vai ver agora os tipos de DIU. Há dois tipos de DIU, o hormonal e o DIU de cobre. Qualquer um dos dois tem que ser inserido pelo médico dentro do consultório. O DIU hormonal, ele libera hormônios diretamente na corrente sanguínea, que vão impedir a sobrevivência dos espermatozoides. A mulher pode ficar com o DIU hormonal por até 5 anos antes que ele precise ser trocado. Já o DIU de cobre, ele é um método contraceptivo que dura mais tempo. A mulher pode ficar até 10 anos com ele dentro do organismo. O cobre, ele é um material espermicida, por isso vai impedir a fecundação. No entanto, o DIU de cobre pode provocar muitas cólicas em algumas mulheres. Como a gente percebeu, tanto o DIU hormonal quanto o de cobre, eles são muito eficientes para a prevenção de gravidez, porém, nenhum dos dois previne contra ISTs. Nós vamos falar agora sobre os métodos contraceptivos definitivos, que são feitos por meio de cirurgia. O primeiro deles é a laqueadura, que é um tipo de esterilização feminina, no qual as tubas uterinas são cortadas e as suas extremidades são amarradas, como vocês estão vendo na imagem, o que vai impedir a chegada dos espermatozoides até o óvulo. Dessa forma, não tem como acontecer fecundação. A laqueadura, ela só é indicada para casais que tenham certeza que não querem uma gravidez, porque é um processo irreversível, ou seja, não tem volta. Já a vasectomia é um tipo de esterilização masculina, que também acontece por meio de cirurgia, no qual são cortados os canais deferentes. Eu já expliquei para vocês lá no sistema reprodutor masculino que esses canais, eles têm a função de levar os espermatozoides do testículo até as vesículas seminais para se juntar o líquido seminal e formar o esperma. Quando eles são cortados, os espermatozoides eles não conseguem mais chegar na vesícula seminal e dessa forma a ejaculação do homem ela não tem mais a presença de espermatozoides. Na vasectomia, o homem ele não perde a sua capacidade sexual, ele continua ejaculando, ele continua tendo a capacidade de manter uma relação sexual normal. A única diferença é que durante a sua ejaculação não existem mais espermatozoides naquele líquido, naquela secreção que ele produz. E dessa forma, fica impossível acontecer uma fecundação do espermatozoide com o óvulo. A vasectomia, diferente da laqueadura, ela é um processo reversível, ou seja, existe cirurgia para a reconstrução dos canais deferentes e para que eles sejam ligados novamente. Porém, é uma cirurgia muito arriscada e tem grandes chances de dar errado. Portanto, também é necessário pensar muito bem antes de fazer essa cirurgia. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje termina por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com o seu professor de ciências. Uma boa semana a todos e até a próxima!